vamos falar de patrimônio líquido. Esse é um assunto arroz de festa nas provas, está sempre sendo cobrado e é um assunto meio cabeludo porque ele tem muitos detalhes. Então, tem um pedaço da Lei 6.404 que você não pode deixar de ler. Tem que ser aquele pedaço da lei que você carrega debaixo do braço, para lá e para cá, e você vai lendo várias vezes ao longo dos seus estudos. Tem um complicador que é o seguinte: nem tudo que diz respeito a cada item do patrimônio líquido está no mesmo artigo. Então, por exemplo, você vai estudar a reserva legal. Você pega o artigo 189, ele vai falar da reserva legal. Você anda um pouquinho mais para frente, no 190 e pouco, tem algum outro aspecto da reserva legal. Por isso que eu te recomendo que você comece do artigo 189 e vá até o 205. Nesse intervalo de artigos da Lei 6.404, você vai pegar o pedaço que fala sobre as contas do patrimônio líquido, sobre a constituição e a movimentação das reservas e sobre a distribuição do lucro, tá bom? Então, artigos 189 até o 205 da Lei 6.404, não tem escapatória, você tem que ler várias vezes, porque tem várias perguntas que são cópia literal do que está aí. Agora eu vou te dar uma ajuda, então essa aula é para te dar uma orientação prévia ao seu estudo. Você assiste primeiro o vídeo, depois você pega a lei e estuda com os detalhes, com as minúcias que estão lá, tá bom? Quando a gente fala do patrimônio líquido, que contas a gente vai encontrar? A gente vai encontrar capital social, a gente vai encontrar uma conta redutora, que é o capital social a realizar ou a integralizar. A gente pode encontrar uma conta redutora também, que são as ações em tesouraria. A gente vai encontrar uma reserva de capital, que é a reserva de ágio ou prêmio na alienação de ações. A gente vai encontrar também uma outra reserva de capital, que é a reserva de prêmio na alienação de bônus de subscrição e partes beneficiárias. E a gente vai encontrar um monte de reservas de lucros. Que reservas de lucros? A gente vai encontrar reserva legal, reserva para contingências, reserva de lucros a realizar, reserva de incentivos fiscais, reserva especial para pagamento de dividendos, reserva de retenção. É uma salada, né? E é mesmo, é um mundaréu de coisa. Então, vou separar aqui para você. Esse pedaço são as reservas de lucros, que, como o próprio nome diz, elas vêm do lucro. Essas duas aqui são as reservas de capital. E eu ainda posso ter outras contas no patrimônio líquido. Quais outras contas a gente pode ter? A gente pode ter a conta de ajuste de avaliação patrimonial, que é uma conta que pode ser positiva ou negativa. Eu posso ter também positiva ou negativa a conta ajustes de conversão, além daquela conta clássica dos prejuízos acumulados. Se você já estudou contabilidade há um tempinho atrás, talvez você esteja se perguntando, como assim uma conta de prejuízos acumulados? O nome dessa conta não deveria ser lucros ou prejuízos acumulados? Não. Depois da Lei 11.638, todo lucro que a companhia tiver precisa ser destinado. De forma que, se você teve um resultado positivo no ano, não vai sobrar nada na conta para onde esse resultado foi levado do PL. Então, não vai sobrar lucro acumulado. Já se você teve prejuízo,
pode ser que esse prejuízo não seja absorvido por outras coisas e que você permaneça com um saldo negativo. Então, você pode ter prejuízo acumulado. Cuidado que meu objetivo aqui não é te dar uma lista exaustiva de contas, você não precisa disso. O meu objetivo aqui é te dizer que tipo de coisas você vai encontrar no patrimônio líquido, qual é o funcionamento normal dessas contas, como é que elas aumentam e diminuem. Então, pode acontecer de você achar uma reserva com um nome um pouquinho diferente desse que eu escrevi aqui? Sim, não tem problema. Todas as reservas são parte do patrimônio líquido. Por exemplo, essa reserva para retenção, de vez em quando ela é chamada de reserva orçamentária ou reserva para expansão. É mais importante neste momento que você se preocupe em conhecer a lógica disso aqui, olhar quando você estiver estudando a lei, prestar atenção no que a lei fala sobre limite de constituição de reserva, para que cada reserva serve, quando e como elas vão ser movimentadas, mais do que tentar decorar uma lista de contas. Uma outra observação também, quando você pega a Lei 6.404, um pouquinho antes do artigo 189, ela vai falar sobre o patrimônio líquido. E quando ela falar sobre o patrimônio líquido, ela vai dizer, o patrimônio líquido é composto ou é dividido nas seguintes contas. Ela não vai te dar esse nível de desdobramento. Ela vai falar disso de uma forma um pouco mais enxuta, mais resumida. Para provas mais teóricas, se você vai fazer um concurso que é mais teórico, vai pegar mais a letra da lei, é importante que você olhe essa descrição de contas que a Lei 6.404 deu, porque eventualmente você vai ter uma pergunta, de acordo com a Lei 6.404, o patrimônio líquido será dividido em... Aí você tem que copiar o que está na lei, o que não significa que aquelas contas não são desdobradas ou não vão aparecer de uma forma um pouquinho mais detalhada, como você está vendo aqui no quadro, certo? Então já está claro, estou falando pela milésima vez, não tem problema, que você tem que olhar a lei. Esse é um assunto que você não pode ficar aqui só comigo, você tem que pegar a lei, tá bom? Vamos dar uma conversada um pouco sobre cada um desses grupos. Quando a gente fala dessas reservas aqui, tanto a reserva de ágio na alienação de ações, como a reserva de prêmio na alienação, de bônus de subscrição e partes beneficiárias, nós estamos falando de reservas que são compostas de valores que vieram de fora da empresa. Então, alguma operação que não tem a ver com o dia a dia da empresa, que não tem a ver com os seus resultados de receita e despesa, resultou em um aumento de patrimônio líquido. A reserva de ágio na alienação de ações existe quando você negocia ações ou cotas por um valor superior ao que vai entrar no capital social. Então, você está vendendo suas ações, você está vendendo 1.000 ações de R$1 cada uma. Quando você vai vender, você consegue vender por 1.400. Então, você vai colocar 1.400 no banco, você vai colocar 1.000 no capital social e a diferença dos 400 vai virar essa reserva de capital, que é a reserva de ágio de prêmio na alienação de ações. Percebam que este ganho não veio da venda de mercadorias, da prestação de serviços, de uma aplicação financeira. Esse ganho veio da negociação das próprias ações. Por isso que ele é tratado como uma reserva de capital. Assim como a reserva de prêmio na alienação de bônus de subscrição ou partes beneficiárias. Esses títulos que são concedidos, o primeiro aqui, para dar preferência, para dar prioridade para quem vai adquirir novas ações no futuro, ou as partes beneficiárias, que eu vou dar participação nos lucros para quem for o detentor desse título, ainda que ele não seja sócio. Esses títulos podem ser negociados, podem ser vendidos. Se isso acontecer,
o valor recebido pela negociação deles entra no banco e tem como contrapartida essa reserva. Se eu dei esse título para alguém, não vendi, não tenho nada para contabilizar nesse momento. De novo, eu estou diante de uma situação que não tem nada a ver com o meu lucro, não tem nada a ver com as minhas receitas e despesas. Então, hoje, sobraram somente essas reservas de capital. Vira e mexe tem banca perguntando sobre outras coisas, se são ou não reserva de capital. Não são. No passado, essa já foi uma lista um pouquinho mais gordinha, mais recheada, sobraram só essas duas, nem vou falar das outras para não te confundir. Já as reservas de lucros, elas são bem mais recheadas, eu tenho bem mais opções aqui e elas vêm a partir do resultado da empresa. Então, quando a empresa tem receitas e despesas, chega no final do exercício, essas receitas e despesas são encerradas, a apuração do resultado é feita e esse resultado é transferido para lucros ou prejuízos acumulados. Essa conta de lucros ou prejuízos acumulados que recebeu o resultado do exercício vai separar uma parte dele entre essas reservas. É muito importante que você entenda a lógica principal que diz respeito a todas as reservas de lucros. Se você faz reserva de lucro, esse valor não vai para o bolso do acionista. Lembra lá da balança da 6.404? De um lado, eu quero proteger a empresa, garantir que ela tenha condições de ter continuidade. Do outro, eu vou distribuir, eu quero garantir os direitos do acionista, estimular esse cara a colocar o seu dinheiro em ações. Então, existe uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre uma ponta e a outra. Toda vez que eu retenho uma parte do lucro na empresa como reserva, eu estou deixando de pagar esse montante como dividendo. E é por esta razão que sempre haverá para as reservas uma série de regras. Sempre que possível, elas terão limite. Sempre que possível, a lei vai dizer para que ela serve, até quando ela vai existir, quando e como ela vai ser revertida. Percebem? Porque existe uma ideia de não prejudicar a distribuição de dividendos. Então, a reserva ela tem que ser útil, ela tem que ser necessária, ela tem que ser justificada e motivada. Essa é a razão da gente ter tanta regra sobre a constituição de reservas de lucros, é porque eu estou tirando do bolso do acionista. Uma dúvida ou um erro muito frequente entre quem está estudando contabilidade é achar que uma reserva é uma sacolinha de moeda amarrada e etiquetada com um nome. Não é isso. Eu falar que eu tenho uma reserva não significa que eu tenho nem aquele tanto de dinheiro. Quanto mais aquele tanto de dinheiro guardado, cadeado e engavetado. Vamos pensar num exemplo bem extremo, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Imaginem que o único resultado que uma empresa teve no ano vem de uma prestação de serviços que ela fez para receber no ano que vem. Estou dando um exemplo bem maluco, mas não tem problema, ele ajuda para entender. Então, olha só. Eu prestei serviços ao longo de um determinado ano, não tive nenhum outro resultado e também não recebi nada ainda, vou receber no ano que vem. Se eu pensar no débito e crédito, o que foi reconhecido? Serviços a receber, clientes, contas a receber aqui no ativo. Do outro lado, receita de serviços. Essa receita é lucro. Vai virar lucro, vai cair na conta de lucros ou prejuízos acumulados, de onde vai acontecer a destinação para as reservas. Bom, então o que eu estou dizendo é que eu vou ter reservas de lucros a partir do lucro, mesmo que com dinheiro zero, percebe? A reserva de lucro é simplesmente a retenção de uma parte dos ativos e passivos que a empresa tem e que cresceram ao longo do ano pelo lucro. Então, não necessariamente eu tenho um dinheiro e elas nunca significam que um pedaço do dinheiro foi separado para uma finalidade. Elas são simplesmente uma parte do lucro que está sendo retida e que tem condições previstas na legislação para serem movimentados.
e para talvez um dia chegarem no bolso do acionista. Isso vale para todas as reservas. Cada uma delas vai ter a sua regra. Então, a reserva legal, como o próprio nome diz, vem na lei. Essa é a única que é obrigatória, que é prevista na lei, que todo mundo vai ter que ter. Lá vai ter a regra sobre o limite, sobre o cálculo, sobre a forma de constituição. A reserva estatutária, que eu pulei aqui no meio tem a reserva estatutária, é uma reserva que é prevista no estatuto, que a gente já sabe que o estatuto para aquela empresa vale como se lei fosse. Então, ele está sujeito à lei, mas ele é uma regra que a empresa não tem como fugir. Então, o estatuto pode criar uma reserva. Eu tenho reserva para contingência. A reserva para contingência é para fazer face a algum acontecimento futuro de força maior, algum tipo de problema que eu estou vislumbrando, que eu estou imaginando que pode acontecer no futuro. A reserva de lucros a realizar, assim como a reserva especial para pagamento de dividendos, tem a ver com o momento, o prazo de pagar dividendos para os sócios. A reserva de incentivos fiscais é aquela que vem da subvenção. Quando você assistir a aula de subvenções e doações, ela vai ficar bem mais clara. Então, ela é a reserva que representa o ganho que a empresa teve a partir de doações e subvenções governamentais. E a reserva de retenção é uma parte do lucro que a empresa retém, por isso esse nome, não distribui para expansões futuras. Repetindo para você, não estou esgotando aqui o assunto patrimônio líquido. Essa é a primeira aula e o objetivo dela é te dar uma visão geral para você conseguir ler e extrair da lei o que você precisa de forma a não ser tão confusa. Eu disse para vocês que a lei vai e vem várias vezes nos assuntos, então esse vídeo é para que você consiga ler esses artigos da lei e compreender um pouco melhor, tá bom? Você vai lá, vai estudar, vai fazer os exercícios e depois a gente volta para falar detalhadamente de cada um desses assuntos, beleza? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês.